Bora, 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 bora! Programa Fora da Caixa, chega em mais um Momento Saúde. E hoje a doutora Thaís Perella vai falar sobre estresse. Boa noite, doutora Thaís, obrigado mais uma vez pela sua presença. Quais são suas considerações iniciais sobre o tema estresse? Boa noite. Bom, hoje em dia, falar em estresse tem apenas um sentido negativo de desgaste físico e emocional. Mas o estresse é indispensável à manutenção da vida, e eu vou explicar por quê. O estresse é um instinto, é uma defesa natural do nosso organismo para nos colocar num estado de alerta frente a uma ameaça. Em uma situação de perigo, para nos defender, podemos atacar ou fugir. As duas reações possíveis desencadeiam uma série de ajustes do nosso corpo. Então, o batimento cardíaco acelera para bombear mais sangue, os músculos precisam receber mais energia, há um aumento da respiração e da pressão arterial, entre outras coisas. Por exemplo, diante de um ataque de um cachorro, nosso desempenho físico é muito melhor do que seríamos capazes de fazer em situações calmas. Então, corremos mais rápido, pulamos mais alto, etc. Se não tivesse esse mecanismo, talvez a espécie humana nem tivesse sobrevivido às ameaças da vida primitiva, com tantos animais ferozes, catástrofes de tempo, busca por alimento, etc. Portanto, o estresse é indispensável para a sobrevivência. Atualmente, no mundo moderno, vivemos outra realidade, mas o corpo continua preparado para lutar ou fugir quando nos sentimos ameaçados. Se antes o coração palpitava, a respiração ofegava diante de um animal feroz, hoje em dia, nosso coração bate mais forte diante do desemprego, preços altos, expectativas de um futuro melhor, dos muitos compromissos e assim por diante. Tudo isso passou a representar a mesma ameaça que as antigas questões de pura sobrevivência. Se na antiguidade tinha um determinado objeto real a combater, hoje em dia esse objeto de perigo vive dentro de nós. Mas, em geral, não partimos para a briga física, nem saímos em disparada. E toda a adrenalina liberada no nosso sangue fica sem função. Se a adrenalina antes aumentava só de vez em quando, hoje ela está aumentada quase que diariamente. E o estresse negativo, que é esse desgaste físico e emocional, vem da não adaptação do organismo ao que está acontecendo. Não é trabalhar muito e ficar cansado, porque isso você recupera numa noite bem dormida. O verdadeiro estresse é a cabeça cansada, a insegurança, a falta de autoestima, o ciúme desproporcional e todas as situações onde você se sente vulnerável e incapaz de superar. Atinge hoje 90% da população mundial. E é como se fosse o resultado do homem que criou uma civilização que ele próprio já não consegue suportar. Bom, vamos lá, a primeira pergunta da nossa ouvinte Joselane. Ela quer saber quais são os perigos do estresse, doutora Thaís. Bom, ficar num estado de alarme contínuo, sem um período suficiente para se recuperar, pode levar ao aparecimento de doenças, pois nosso organismo esgota sua capacidade de reação, podendo apresentar desde uma simples dor de cabeça até um infarto, de uma simples azia a uma queda de imunidade capaz de levar a infecções e até mesmo câncer. Bom, agora é a vez da pergunta do nosso ouvinte José Mário. Ele quer saber quais são as causas mais frequentes do estresse. Bom, as causas, elas têm duas origens, basicamente. Os estímulos externos, que se devem a acontecimentos da nossa vida, as dificuldades do dia a dia, doenças, desemprego, brigas, acidentes, sobrecarga de trabalho, etc. E estímulos internos, que se originam dentro de nós mesmos, vendo nossos conflitos íntimos, nossos medos, pensamentos negativos, inseguranças, perfeccionismo, autocobrança. Porque o nosso modo de pensar pode funcionar como uma fábrica de estresse. Não é racional, é emocional. Isso quer dizer que podemos estar ansiosos devido ao medo de sermos assaltados, agredidos, humilhados, demitidos, por exemplo. O cérebro não sabe diferenciar o que é real do que não é. O simples fato de pensar ou temer essas possibilidades deixa o organismo em estado de alerta, como se o perigo estivesse sendo vivido, liberando hormônio de estresse, adrenalina, aumenta a pressão arterial, a frequência cardíaca, entre outras alterações. Isso quer dizer que o estímulo para desencadear o estresse, a ansiedade, depende mais da pessoa do que do estímulo propriamente dito. Isso inclui também a imagem que temos de nós mesmos, a autoestima. Algumas pessoas se veem ótimos, outras se veem péssimos. Assim sendo, então, a ideia que temos de nós mesmos pode ser um estímulo agressivo e causador de ansiedade também.
Mudanças em geral são um dos maiores agentes estressores. Qualquer mudança na nossa vida tem potencial de causar estresse, né? Tanto as boas quanto as más. Bom, doutora Thais, agora uma pergunta do programa. Por que existem pessoas que são mais estressadas que as outras? Bom, pessoas ansiosas reagem com mais estresse do que aquelas que não são. Então, assim, cada um tem seu modo de ser. O que influencia nesse modo de ser são 3 fatores. A genética, então você é assim porque recebeu os genes que determinam o seu estado de humor. O ambiente em que você vive, então você é assim porque você aprendeu a ser assim. Então lhe disseram para agir de tal forma, em tal situação. Tomamos então, por exemplo, os exemplos de pessoas no nosso convívio, nossos pais, nossa família. E das suas próprias atitudes. Ou seja, através da sua intenção, você pode determinar o quanto será leve, espontâneo e feliz. Tem até proporções para cada fator desses. Por exemplo, as circunstâncias da vida, o quanto você é feliz porque tem uma família boa, é só 10% do total da sua felicidade. A genética é um ponto decisivo. Ela decide 50% da sua cota de felicidade. E os 40% restantes é a parte que pode ser alterada por nossas atividades, nossas atitudes. Ou seja, você pode mudar todo o seu estado de ânimo com muita disciplina e autocontrole. E chega uma pergunta aqui da ouvinte Márcia. Qual a melhor forma de lidar com o estresse, doutora Thais? Bom, algumas atitudes simples, outras nem tão simples, podem evitar diminuir o estresse. Primeira delas, a alimentação. Ela deve ser rica em legumes, verduras e frutas, evitar gordura, chocolate, café, refrigerante, sal. Então, ter uma alimentação bem equilibrada. Fazer atividade física por pelo menos 30 minutos, sem interrupção, pois o exercício físico é capaz de liberar a endorfina, que é uma substância que dá a sensação de conforto, prazer, alegria e bem-estar. Relaxar, que inclui dormir bem, reservar um tempo bom para si mesmo, ter um hobby. E o controle dos aspectos emocionais. Então, refletir sobre a maneira de lidar com as situações e buscar mudanças. Uma das armas contra o estresse é o enfrentamento dos problemas. Para isso, tem 3 saídas. Uma delas é eliminar o problema. Outra é superar o problema. E ainda outra é conviver com esse problema. E quando você não consegue sozinho, pode contar com o trabalho de um psicólogo ou da psicoterapia. Muitas vezes também tem necessidade de um tratamento medicamentoso. Além das medicações convencionais para ansiedade, depressão e insônia, com todos aqueles efeitos colaterais que já comentamos aqui, tem a homeopatia, que proporciona um equilíbrio. A maneira de cada um ver e sentir o mundo é que atribui de fato valor aos acontecimentos, tornando eles estressantes ou não, angustiantes ou não, ameaçadores e assim por diante. Por isso, uma terapia que individualiza o tratamento de acordo com a realidade de cada um é sempre a melhor opção. Bem, doutora Thais, estamos chegando ao final desse Momento Saúde de hoje. Então, eu agradeço mais uma vez vossa participação. Tenha uma boa noite, uma ótima semana e faça as suas considerações finais. Bom, o estresse é um fato com o qual nos deparamos desde a infância até a idade adulta. Não dá para fugir nem ignorar. E a principal atitude é ainda fazer um alerta ao modo de viver e de trabalhar com as vivências e com as emoções que a vida nos proporciona. Então, mais uma vez, estou aqui à disposição. Muito obrigada. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite ao programa Fora da Caixa.